Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Não consegui colocar vídeo ontem, não estava em casa. Como eu já falei, tá tendo uma obra aqui em cima no vizinho, tá atrapalhando muito o meu cronograma de gravação. Eu tenho somente o intervalo do almoço para gravar. E eu também tô gripado. Hoje começa a semana 6, com um confronto entre Commanders e Bears, um jogo subestimado. Quero falar sobre quais os confrontos da semana 6 são mais interessantes. Mas antes disso, fazer aqui uma breve análise sobre o que chamou a minha atenção nessa semana 5. Algumas coisas polêmicas sobre a arbitragem, super protegendo os quarterbacks em virtude ali, especialmente da concussão do Tua Tagovailoa, critérios mais exigentes, né, uma regra sendo observada ali com uma forma mais politizada, talvez, né? Então a gente tem aqui algumas coisas muito interessantes, dúvidas que o restante da temporada pode responder ou não. Uma coisa que chama muita atenção, como eu sempre falo, são os números. Os números, as estatísticas ajudam a gente a distinguir o que é um mérito individual e o que é uma culpa, muitas vezes individual, do que é um mérito coletivo e uma culpa coletiva. É muito importante em esportes coletivos a gente fazer essa distinção entre a performance do jogador e a performance do grupo, porque muitas vezes um time perde, mas apesar dessa derrota, você teve um jogador que brilhou, ou mais de um jogador que fez, né, um jogo excelente, e o contrário também acontece. Às vezes você tem ali um jogador que teve uma performance tenebrosa, especialmente quando ele é um quarterback, ou um running back, ou um recebedor. Ele comete erros ali que são terríveis e mesmo assim o seu time consegue vencer. Ou o que ainda é pior, quando as chamadas são muito ruins, né, de um técnico ali ofensivo ou do head coach. Então, a gente teve tudo isso acontecendo nessa semana. E o que chama atenção aqui em relação aos números? Quando a gente fala principalmente de quarterback, tem uma coisa que é a categoria mais importante das estatísticas, que é o passer rating. E nesse aspecto, a gente tem ninguém menos do que Geno Smith liderando com 113.2 de rate. Isso é um número excepcional. Só para que vocês tenham uma ideia, a régua dessa estatística aponta que a partir de 94 você já tem um número muito bom, e aqui ele tem 113.2. Só para vocês terem uma ideia, quem está nesse top 5 junto com ele, imediatamente atrás a gente tem o Patrick Mahomes com 110.5, o Tua com 109.9, apesar de já estar fora, né, há 2 jogos, se não me engano, ou 3. O Josh Allen com 107.4 e fechando a lista o Justin Herbert com 100.8. E aqui a gente tem o outro lado da moeda, que às vezes também é um aspecto que pode ser concebido de forma equivocada. Muitas vezes a quantidade de jardas passadas, ela pode não significar muita coisa. E eu já vou apontar aqui, por exemplo, o Carson Wentz como um exemplo. Ele está nesse top 5, ele está na posição de número 5, com 1.390 jardas passadas. Apesar disso, está fazendo uma temporada terrível, com leituras terríveis. Então, a quantidade de jardas passadas muitas vezes não está necessariamente ligada com a eficiência, que é sim o critério mais importante. Falando em jardas passadas, o Josh Allen lidera com 1.651, seguido pelo Justin Herbert, Tom Brady, Patrick Mahomes e fechando a lista, como eu já disse, Carson Wentz. Muitas vezes a quantidade de jardas passadas pode não significar muita coisa. Hoje a gente vai ter esse confronto aí que está sendo muito subestimado, tem tudo para ser miserável, mas quando você duvida muito, né, do potencial de um jogo, ele pode surpreender. Então eu, como torcedor, é claro, né, do Chicago Bears, vou assistir esse jogo no prime time ali, esperando por alguma coisa melhor do que eu tenho visto até o presente momento, que tem sido deprimente. Liderando a liga em jardas corridas, a gente tem o Nick Chubb. A gente já falou aqui sobre o quanto esse time do Cleveland corre muito bem com a bola, tem essa dupla força que pode ajudar muito o Jacoby Brissett e toda a equipe. Fizeram inclusive um bom jogo contra os Chargers, que mereciam ter perdido por chamadas muito ruins e responsáveis, apesar disso conseguiram ganhar o jogo por 30-28. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Justin Jefferson com 547 jardas recebidas, liderando a liga em pontos. A gente tem o Daniel Carson, que é o kicker do Las Vegas Raiders, o Nick Bosa com 6 sacks e por aí vai, né? Isso só para a gente ter uma ideia assim do panorama. O Jordan Brooks está com 54 tackles nessa temporada, ele que é do Seattle Seahawks. Interessante a gente ficar de olho nesses nomes individualmente, apesar da performance das equipes, como eu já falei. Agora fazendo uma passagem geral, né? O que aconteceu nessa semana? A gente teve o confronto entre o Las Vegas Raiders, que também teve uma chamada polêmica ali em cima do Derek Carr,
o que eu discordo. Entendo, como eu disse, né, essa régua mais alta para proteger a posição do quarterback. É importante a gente ter cuidado com a saúde dos atletas, mas sem sacrificar a essência do jogo. A gente não vê esse mesmo tipo de cuidado sendo adotado, por exemplo, para os running backs. Então é um critério aqui duvidoso, né? Apesar disso, né, os Chiefs conseguiram vencer 30-29, jogo disputado. A gente teve um show do Patrick Mahomes, né, do McKinnon, do Travis Kelce, enfim. O New York Giants conseguiu vencer o Green Bay Packers em Londres. E aqui a gente tem, é claro, né, o Brian Daboll sendo o protagonista dessa boa temporada, desse bom início de temporada dos Giants. E fica a pergunta, será que ele é a resposta? Será que ele vai conseguir continuar extraindo o melhor do Jones? Né, o Daniel Jones lançou para 217 jardas, mas é claro que quem venceu esse jogo foi o Saquon Barkley. 70 jardas corridas, um touchdown, ele que agora está recebendo passes, ele está fazendo tudo, o pessoal está brincando, né, que ele joga em todas as posições desse time. Mas definitivamente o Daniel Jones está cuidando muito bem da bola, o que já é uma coisa importantíssima, né, você evitar turnovers, né, seja turnovers on downs, 3 and outs, interceptações, qualquer coisa dessa natureza já ajuda demais. Então o Daniel Jones não errando já é um fator muito positivo. E agora os Giants estão 4-1, inacreditavelmente. Lembrando que os Packers agora vão enfrentar outro time de Nova York, né, o New York Jets, que também vem surpreendendo, né, e dessa vez eles vão jogar no Lambeau Field, o que pode ser um fator aí positivo, né, mas vamos ver se eles perdem em sequência para dois times de Nova York, isso vai ser algo inédito. A gente teve também os Falcons sendo prejudicados pela arbitragem, os Buccaneers venceram esse jogo por 21-15, e definitivamente se não fosse aquela chamada, o jogo poderia ter um curso completamente diferente, então essa vitória aqui foi realmente muito duvidosa, apesar ali do Brady ter lançado para mais de 350 jardas, o Mariota lançou para 147 jardas e um TD, eu acho que os Falcons mereciam essa vitória, tá? Então aqui a arbitragem fez um papel crucial no seu aspecto negativo. A gente já sabe que o Tom Brady, ele é a princesinha da NFL, ele é o príncipe dos quarterbacks, ninguém quer que um atleta de 45 anos, que é o maior nome da modalidade, sofra uma concussão ou termine a sua carreira de uma forma triste. No entanto, a gente está sacrificando mais uma vez aqui um aspecto importante do jogo com essa super proteção. Eu sou a favor de proteger a saúde dos atletas, mas sem sacrificar o jogo, ou que seja adotado o mesmo critério para todas as posições, como por exemplo os running backs que sofrem impactos muito mais severos, a gente não vê essa política toda de proteção a eles. Avançando aqui, os Bears perderam para os Vikings, todo mundo já imaginava que isso iria acontecer, mesmo assim, apesar de um jogo relativamente melhor do Kirk Cousins e também do Justin Fields, a gente percebe aqui realmente limitações muito graves e hoje a gente deve ver isso se repetindo, né? Espero que os Bears consigam superar ao menos os Commanders, né, que também estão numa fase terrível. O que me chamou muito a atenção aqui foram os Lions, que tinham colocado aí uma média de 35 pontos por jogo. Eu tinha comentado aqui o quanto que eles estavam sendo extremamente eficientes no seu ataque, conseguindo placares excepcionais, jogos muito competitivos, sendo superados pelo excelente treinamento de defesa que o Bill Belichick fez, vencendo o jogo nas trincheiras. Então, aqui a gente tem, né, o Williams, que é um dos melhores corredores da NFL, sendo completamente anulado nas trincheiras, né? Então, a gente vê aqui novamente que a defesa dos Lions, que eu já tinha apontado como um problema, né, por ceder muitos pontos, apesar do ataque colocar muitos pontos, a defesa estava fragilizada, a gente viu isso acontecer com esse 29-0, e agora já é realmente uma pá, né, em cima do caixão dos Lions, que agora com 1-4 fica bem mais desmotivado, né? Mas ainda não terminou, a gente tem muito potencial nesse time para ser explorado, como já vinha acontecendo, né? Apesar de não conseguir as vitórias, eu já tinha apontado que essa campanha dos Lions era, nos números ela mentia, né? Porque o time está entregando muito mais em campo. E os Patriots agora, com 2-3 ainda é possível, tá? Não me surpreenderia aqui com o retorno do Mac Jones, que esse time conseguisse chegar ali nos playoffs. Vamos ver o que vai acontecer. Outro jogo aqui, né, que realmente foi uma decepção, foi o Jaguars caindo para os Texans, jogando em Jacksonville, não imaginava isso. Realmente, o jogo foi perdido aqui nas trincheiras, né, então, uma pequena reação aqui dos Texans, né, um time que está com 1-3-1, bizarro. Esse é o tipo de coisa que acontece muito com o Houston Texans, que hoje é até difícil dizer, mas eu acho que os Bears estão piores, para ser bem sincero.
né? O Carolina Panthers também está muito mal. Mas essa vitória foi importante aqui para os Texans, mas foi uma derrota muito mais importante e significativa para os Jaguars, tá? Terrível essa derrota aqui para os Jaguars, que deram um sabor muito bom para o seu torcedor nesse começo de temporada. E agora já estão com 3 derrotas. Preocupante aqui, vamos ver como é que vai ser. Chargers e Browns eu já comentei, né, esse jogo. Os Browns fizeram um bom jogo corrido, como sempre, mas o Jacoby Brissett, mesmo lançando para um TD, não conseguiu superar aqui o jogo nas trincheiras, né? O Eckler, por exemplo, correu para 173 jardas, então a defesa dos Browns não conseguiu dar conta do recado, ele que anotou um TD, e a gente tem do outro lado o Justin Herbert, né? Então é aquele efeito do cobertor curto, se você coloca muitos homens no box, o Justin Herbert vai explorar sua secundária e as coberturas individuais ali vão ficar defasadas. Então é uma coisa complicada você jogar contra esse poder ofensivo dos Chargers, mesmo com os problemas nas chamadas, né? Dolphins perderam de 40-17 para os Jets, isso daqui realmente é incrível, mesmo o Zach Wilson não lançando para nenhum TD. Bom, vamos ver o que vai acontecer desses Jets aqui enfrentando o Green Bay Packers, hein? Estou curioso para ver isso. Bills e Steelers, nenhuma surpresa, né, cara? 38-3, não tem muita coisa para falar sobre esse jogo, para ser bem sincero. O Kenny Pickett lançou para 327 jardas, mas sem eficiência, né? Como eu acabei de mencionar aqui, que os números de jardas passadas não significam muita coisa necessariamente. O Seattle Seahawks, do Geno Smith, que fez um excelente jogo, perdeu de 39-32. Merecia ganhar esse jogo, tá? Não seria aqui nenhuma surpresa se o Seattle Seahawks vencesse esse jogo. Veja aí a média de pontos que eles estão colocando também. Se não fosse esse terceiro quarto passando em branco, o Seattle teria vencido o jogo. Titans e Commanders. O Commanders está terrível, né, cara? Infelizmente. Então, assim, 21-17, o jogo foi até equilibrado. O quarto período, né, 100 pontos aí para os dois lados. Realmente, o Commanders está, assim, perdendo de forma convincente, né? Ele está perdendo mesmo. Apesar desse jogo ter sido um pouquinho melhor, né? Então foi uma regressão à média ruim. Eles conseguiram fazer uma performance um pouco melhor, apesar disso perderam, e preocupa que os Titans tenham tido tanta dificuldade nesse jogo, onde poderia ter sido muito mais fácil, tá? Considerando aí que o Commanders vem muito mal. 49ers e Panthers, 37-15, um domínio, né? A gente já falou aqui sobre toda a dificuldade que esse time está tendo, com o Baker Mayfield aí sendo colocado à prova mais uma vez, o McCaffrey tentando correr, tentando resolver, não está dando certo. Cowboys e Rams, 22-10. O Cooper Rush vai muito bem nesse início de temporada, e esse próximo confronto, que se eu não me engano é o Sunday Night contra os Eagles nesse confronto divisional, provavelmente vai ser um dos melhores jogos. Eu já vou falar sobre isso. Falando sobre os Eagles, eles bateram os Cardinals ali, foi quase, né, ali no susto, conseguiram vencer esse jogo. Eu imaginei que os Eagles iriam ter um domínio maior, não foi o que aconteceu, tá? Com field goal ali no terceiro e quarto período, e essa foi a primeira vez assim que os Eagles ganharam no susto nessa temporada, tá? Mas permanecem aí invictos. Bengals e Ravens, cara, um jogo bem mais equilibrado do que eu imaginei que seria. Eu acreditei que, apesar, né, da gente conhecer muito bem esses dois ataques, os Ravens, por estarem jogando em casa e pelo Lamar Jackson estar voando, ele conseguiria uma margem maior, né? E apesar disso, o jogo foi muito truncado, né, cara? Foi um jogo bem marcado ali pelas defesas. Colts e Broncos, cara, foi um dos piores jogos que eu já vi da NFL. Cara, que jogo terrível. Sinceramente, esse jogo foi absolutamente tenebroso. Eu não sei nem o que dizer. 12-19, os Colts venceram esse jogo, ou os Broncos perderam esse jogo. Os Broncos perderam para eles mesmos, tá? Só para encerrar o vídeo aqui, hoje começa Commanders e Bears abrindo essa semana 6. Eu voto nos Bears, tá? Voto nos Bears, vão estar jogando em casa, no Soldier Field. Acredito que dentre os times aí, é difícil falar isso, cara, mas assim, eu vou votar nos Bears, tá? Eu acho que os dois times estão muito mal, mas o Bears está menos pior do que o Commanders, tá? Outro confronto aqui que me chama muita atenção. Os Giants vão jogar no MetLife Stadium, só que dessa vez vai ser contra os Ravens. O que será que vai acontecer aqui? Será que o Brian Daboll vai conseguir fazer algum ajuste extraordinário aqui e conseguir parar esse ataque dos Ravens?
Será que o Saquon Barkley vai conseguir vencer a linha defensiva do Baltimore Ravens e continuar fazendo esses jogos espetaculares? Uma pergunta aqui interessante. Se os Giants vencerem esse jogo, cara, isso daqui vai ser realmente a maior vitória dos Giants nessa temporada, considerando que eles estão com a campanha 4-1, tá? Então fica de olho nesse jogo aqui que vai ser em Nova York. Incrível, tem um potencial muito bom aqui de ressignificar a temporada dos Giants de forma definitiva, o que já está sendo uma surpresa positiva. Bengals e Saints, os Bengals vão vencer esse jogo mesmo sendo New Orleans, eu acredito nisso. Jaguars e Colts, eu acredito aqui que esse jogo é uma água com açúcar que pode ficar mais doce para os Colts, jogando em Indianápolis. Os Jaguars, né, vieram dessa derrota e é um jogo ruim, tá? Isso aqui é um jogo ruim. Pode ser que os Jaguars apareçam novamente, reacendam a chama, mas eu acredito aqui que os Colts vão vencer esse jogo. Vikings e Dolphins é um jogo interessante. Aqui pode ser o sepultamento da temporada dos Dolphins, tá? Os Vikings vão muito bem, 4-1. Podem se consolidar na liderança, né, da divisão, caso consigam essa vitória. E especialmente aí com essa má fase do Green Bay Packers, né, que veio dessa derrota. Hoje a gente vai ter esse jogo dos Bears já, então é importante para os Vikings vencer esse jogo para assegurar essa liderança. E os Dolphins também, né? Os Dolphins que começaram muito bem, toda essa problemática que a gente está acompanhando. E é muito importante que eles vençam esse jogo que vai acontecer em Miami, né? Eu voto aqui na vitória dos Dolphins, cara. Eu acho que os Dolphins vão conseguir uma reação. Não sei porquê, tá? Não tô falando isso aqui com base em uma estatística, é uma intuição mesmo. Esses palpites é essa loucura, né? A pergunta é, será que o Bill Belichick vai conseguir reproduzir o que ele fez e anular o ataque corrido dos Browns? Ele que tem uma história, né, intrinsecamente ligada com o Cleveland Browns. Será que ele vai conseguir parar esse jogo corrido dos Browns? Eu não acredito que vai conseguir não, tá? O jogo vai ser em Cleveland. Eu acho que o Cleveland Browns vai conseguir vencer esse jogo, tá? Talvez aí com uma diferença de 3 pontos. Uma posse de bola, né? Eu acredito, mas eu acredito na vitória dos Browns. Jets e Packers, como eu disse, né? Dessa vez o jogo no Lambeau Field. Será que o Green Bay vai perder para mais um time de Nova York aqui? Cara, os dois times estão com campanha 3-2, né? É um confronto interessante aqui, mais interessante para os Jets do que para os Packers, né? Que vão aqui com a obrigação da vitória. Então, os Jets aqui, como underdogs nesse jogo, tem tudo para extrair o máximo ali de motivação e conseguir afundar esse Green Bay Packers que tá ali naquele meio do caminho, tá um pouco difícil de entender o que vai acontecer. Não é verdade? Não tá meio assim o Packers esse ano? E o 49ers e os Falcons aqui jogando em Atlanta. Eu acredito que os Falcons merecem ganhar esse jogo. Especialmente depois dessa sacanagem que aconteceu, né? O 49ers é um time perigoso, tem armas que a gente conhece, a defesa muito contundente. Vai ser um jogo difícil para os Falcons. Mas eu acredito que esse jogo aqui deve ser também uma diferença de um field goal somente, cara. Não tem como dizer. Apesar do jogo sem Atlanta, eu acho que os Falcons vão ganhar esse jogo. Espero que eles ganhem esse jogo. Buccaneers e Steelers, o jogo é em Pittsburgh. Eu acredito, obviamente, aqui na vitória do Tampa Bay Buccaneers. Não tem como apostar nos Steelers, cara. Não tem. É muito triste. Não tem. Cardinals e Seahawks no duelo das aves aqui. Eu acho que as aves marinhas vão ganhar esse jogo em Seattle. Especialmente com o Geno Smith jogando dessa forma, né? Acho difícil aqui que os Cardinals consigam vencer esse jogo em Seattle. Muito difícil. Panthers e Rams. Aqui os Rams têm que ganhar, tá? Tem que ganhar. Não tem como perder pro Carolina Panthers esse ano, cara. Não dá. Tá? Especialmente quando você é o campeão do Super Bowl. Tá? Por favor. Os ajustes têm que ser feitos aqui de forma urgente e o Los Angeles Rams tem a obrigação de vencer esse jogo. Olha, se o Los Angeles Rams perder esse jogo, cara, vai ser, assim, definitivo para essa temporada. Vai ser bizarro, tá? Pra moral do time. E agora a gente chega na nata, na cereja do bolo. Cara, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Eu não preciso falar nada, né, cara? Você pode não assistir nenhum dos jogos da semana 6. Você pode não assistir nenhum dos jogos dessa temporada.
Mas esse jogo, cara, você tem que ver. Quando você tem Josh Allen de um lado e você tem Kansas City Chiefs do outro lado, né, com o Patrick Mahomes e companhia limitada, você tem que parar tudo, você tem que desmarcar os seus compromissos e sentar e assistir esse jogo, porque isso aqui é futebol americano de qualidade. O Buffalo Bills lidera nas bolsas de apostas, né, para ser um dos favoritos a ganhar o Super Bowl esse ano, e não é por acaso. Então, assista esse jogo, a gente vai dar uma atenção especial para ele. Cowboys e Eagles, eu já falei, esse confronto divisional interessantíssimo aqui com esses Cowboys que vieram numa boa fase com o Cooper Rush, surpreendendo aqui, contrariando, né, as projeções. No entanto, os Eagles estão invictos, então vão jogar na Filadélfia. Jogaço, cara, jogaço. E a gente vai ter o último jogo aí fechando na segunda-feira, Broncos e Chargers. Eu acho que os Chargers vão ganhar esse jogo, tá? Porque os Broncos aqui estão a cada semana jogando pior. E a gente viu esse último jogo, que sem dúvida, se não foi o pior jogo da temporada, cara, eu acho que foi um dos piores jogos que eu já vi nas últimas 2 ou 3 temporadas. Sem brincadeira. Então, os Chargers aqui têm a obrigação de vencer esse jogo, e mesmo se não tivessem, não vai ser nenhuma grande dificuldade. Deixa seu comentário aqui abaixo o que você achou, especialmente nessa questão da arbitragem. Eu vejo que as poucas pessoas que assistem esses vídeos aqui, né, geralmente é uma média aí de 30 pessoas no máximo que assiste, eu faço por prazer, mas é importante também saber a opinião de vocês, se é que algum de vocês ainda está assistindo esse vídeo até agora. Se você tiver, fala assim, olha, eu assisti o vídeo até o final, deixa seu like aqui, compartilha para o seu amigo que é fã de NFL, e também quer ouvir uma opinião diferente, né? A gente tem tanta gente falando de NFL hoje, graças a Deus por isso, Anthony Curti, Paulo Antunes, tem o Golim, tem tanta gente, né? Tem o Toque Passa, mas às vezes é interessante você ouvir também uma opinião diferente, tá bom? Deixa sua opinião aqui embaixo, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.